Boa tarde a todos. Muito obrigado aí pela presença. Estamos dando início ao primeiro painel chamado A Integração das Políticas Públicas e o Desenvolvimento do SEIS, Complexo Econômico Industrial da Saúde. Opa! Cadê o seu? Bom, meus caros amigos, eu acho que o grande objetivo deste painel, o qual eu quero agradecer a presença do meu querido e eterno ministro da Saúde, José Gomes Temporão, e do meu grande amigo Leandro, que hoje ocupa o secretário adjunto da Secretaria de Ciência, Tecnologia, Inovação e do Complexo Industrial da Saúde do Ministério da Saúde. Ô Leandro, se o salário for proporcional ao título, você é a pessoa mais rica aqui deste evento. É o mais rico. Meus amigos, quando a gente fala de integração, a minha maior preocupação com toda a minha vivência do setor da saúde, é que eu sinto, caros amigos, que a saúde ainda ela é muito fragmentada. Ou seja, quando eu vejo o agronegócio, parece-me que o governo trata para a política única para o agronegócio. E dentro dessa política, ele atende os produtores, aprende os fabricantes de insumo, os fabricantes de equipamentos para o agro, as distribuições. E quando eu venho agora para a saúde, a gente encontra demandas nem sempre coincidentes dos setores produtivos de dispositivos médicos, dos setores produtivos de fármacos, dos hospitais, dos médicos, dos planos de saúde, e depois vem as agências reguladoras, vem a Anvisa, que é na área de registro, vem o Ministério da Saúde, vem o Ministério da Indústria e Comércio, e a linguagem nem sempre vai para o mesmo caminho. Então eu penso que uma discussão como essa, onde vamos ouvir a experiência de dois grandes experts no tema da saúde, e o ministro Temporão ainda tem uma observação que eu gostaria de falar. Ele fez um grande trabalho de conhecimento e de registro de todo o setor de saúde da América Latina e América Central, juntos. Então, é uma experiência que não é só do Brasil, é uma experiência vivenciada em vários países. E é por esse motivo que eu tive o prazer imenso de convidá-lo para essa palestra, assim como tive o prazer imenso de convidar o Leandro, porque hoje ele tem toda a responsabilidade pelo Ministério da Saúde de tentar integrar as políticas que poderão fortalecer este complexo. Então, esse é o objetivo deste painel e, inicialmente, então, eu passaria a palavra ao ministro Temporão. Temporão, você tem 10, 15 minutos, aliás, o tempo que você achar mais confortável para falar sobre esse projeto. Como você enxerga esta possível integração de políticas públicas que possam desenvolver o complexo econômico e industrial da saúde? Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui. Vamos voltar um pouquinho no tempo. No início do século, final do século XIX, início do século XX, um cidadão chamado Oswaldo Cruz foi fazer uma especialização no Instituto Pasteur em Paris.
E lá ele estuda e ele volta para o Rio de Janeiro com o que naquele momento se constituía no que havia de mais avançado na ciência médica, na saúde pública. O presidente da República, muito preocupado com a questão da febre amarela e da peste, liga para o Instituto Pasteur, entra em contato com o Instituto Pasteur pedindo a indicação de um especialista que pudesse ajudá-lo a enfrentar a situação no Rio de Janeiro. E a resposta foi, bom, essa pessoa que pode ajudá-lo mora aí na sua cidade, é o Dr. Oswaldo Cruz. Oswaldo Cruz estrutura a base da moderna saúde pública brasileira, o Instituto Soroterápico de Manguinhos, um pouco adiante, que hoje é a Fundação Oswaldo Cruz. Vamos avançar algumas décadas. Durante a ditadura militar, é criada a Central de Medicamentos. A Central de Medicamentos tinha como objetivo ampliar o acesso da população a medicamentos essenciais, mas também tinha uma outra dimensão, que era a dimensão de estruturar uma base farmoquímica no Brasil. Várias experiências interessantes se desenvolveram e algumas chegaram a se estruturar em termos de empresas. Um pouco mais à frente, a desastrada iniciativa do governo Collor de liberar a entrada de produtos importados quebra e inviabiliza a indústria farmoquímica brasileira. Naquela época, o Brasil produzia mais ou menos metade dos princípios ativos para a produção de medicamentos. Hoje, produz 5%. No final dos anos 90, 1997, 98, até 2000 ali, aconteceu um encontro curioso. Estou falando isso aqui em primeira mão. Isso vai estar escrito nas minhas memórias, no livro que eu vou publicar, mas eu estou adiantando aqui. Aconteceu um encontro muito curioso, né? Eu havia saído de dirigir o Instituto Vital Brasil, eu presidi o Instituto aqui em Niterói durante 3 anos, voltei para a Fiocruz. E lá encontrei um cidadão chamado Carlos Gadelha, um jovem economista, professor e pesquisador da Fiocruz como eu, e eu que sempre fiz a minha carreira na Escola Nacional de Saúde Pública, naquele momento fui trabalhar numa vice-presidência ligada à área do Sérgio Aroca, que era o nosso presidente da Fiocruz. E esse encontro foi muito interessante, porque o Carlinhos já tinha um monte de ideias que vem de Celso Furtado, Schumpeter, Marx e outros, a questão do desenvolvimentista, a questão das relações entre saúde e desenvolvimento, né? E eu muito preocupado com a questão da saúde pública, e nós tínhamos lá na Fiocruz Biomanguinhos, que hoje é uma potência. Então nós começamos a discutir uma série de questões dessas interfaces, que tem tudo a ver com a tua questão, Paulo. Como é que você integra distintas dimensões de políticas públicas, né, para reduzir a vulnerabilidade estrutural, tecnológica do Sistema Único de Saúde. Nós chegamos, inclusive, a fazer 2 coisas muito interessantes, né? Nós fizemos um diagnóstico da indústria de vacinas no Brasil, naquela época, para o BNDES, que estava recebendo muitas demandas de auxílio financeiro para projetos nessa área, e criamos um projeto de prospecção tecnológica de indústrias da área de saúde, o Inova, Inovação, projeto de inovação dentro da Fiocruz, que o Carlos Gadelha e eu coordenamos, né? E chegamos a publicar um livro sobre a indústria de vacinas. Fizemos um seminário em 1998 no BNDES, foi o primeiro seminário sobre o complexo econômico industrial. E aí depois, poucos anos depois, eu tive o privilégio de ser convidado pelo presidente Lula para assumir o Ministério da Saúde, e eu peguei todas aquelas ideias, aquelas experiências, e essas décadas de acúmulo que a sociedade brasileira foi acumulando, quer dizer, projetos, propostas, derrotas, avanços. E pela primeira vez, então, eu tentei formular um projeto de política pública que associasse essas relações entre saúde e desenvolvimento voltada para ampliação da capacidade de produção e de inovação brasileira, utilizando o poder de compra do Estado, parcerias entre laboratórios públicos e privados, mudanças na legislação e uma série
de outras questões. Teve um episódio, isso está no meu programa de governo, no meu discurso de posse já estava lá essa questão do complexo econômico industrial. Mas aconteceu em 2007, em março, um episódio que vem fortalecer esse olhar e essa abordagem, que foi, ao contrário do que o José Serra apregou, ele nunca quebrou patente de medicamento nenhum. O único que quebrou sou eu. No governo do presidente Lula, pela primeira e única vez, o Brasil fez o licenciamento compulsório do Efavirenz, que naquela época era o medicamento mais consumido de primeira linha, da Merck americana. Foi uma coisa fantástica, teve repercussão mundial. Mas vejam, o que foi interessante aí? É que o Brasil teve que, para garantir a continuidade da oferta do produto para os pacientes, importar o genérico indiano pela Unicef, mas, ao mesmo tempo, nós começamos a fazer o quê? Farmanguinhos se associou com um conjunto de empresas brasileiras, Nortec e outras, farmoquímicas, e, por engenharia reversa, nós desenvolvemos o genérico do Efavirenz. E um ano depois, ou seja, em abril de 2008, eu fui lá em Farmanguinhos anunciar que o Brasil já detinha todo o domínio da rota tecnológica da produção do Efavirenz. Esse episódio robusteceu muito essa ideia da gente buscar um caminho diferente, né? Uma inovação de política pública voltada para enfrentar esse desafio dessa complexidade que é o setor saúde. E aí nós criamos o Grupo Executivo do Complexo Econômico Industrial da Saúde, em 2009. Ainda era um grupo menor de ministérios, mas já havia um esboço de integração. Essa política caminha. Nós tivemos aí uma economia, ontem o ministro Messias, num debate lá em cima eu assisti, nós tivemos uma economia de cerca de 4 bilhões, de um conjunto de PDPs que chegaram até a fase final de transferência, né? Em 2018, essa política se interrompe e ela é retomada agora com a ministra Nízia e com o Carlos Gadelha, de novo, como secretário de Ciência e Tecnologia do Ministério da Saúde. E agora, numa base muito mais robusta, Paulo, porque agora, lá atrás, na verdade, quem puxava toda essa discussão e o debate era o Ministério da Saúde. A gente ficava chamando, vem cá Fazenda, vem cá Economia, vem cá Indústria e Comércio, vem cá Ciência e Tecnologia, senta aqui, olha que ideia interessante. Pessoal, pô, esses caras devem estar delirando e tal. Agora, o complexo econômico industrial é um dos eixos centrais da nova política industrial brasileira. O G6, o G6 agora tem 11 ministérios, BNDES, FINEP, o setor privado, está muito mais robusto. O lançamento da política tem a presença do presidente da República. Quem coordena esse grupo é a ministra Nízia e o vice-presidente Geraldo Alckmin. A chamada pública que o Ministério fez traz uma inovação fundamental, não apenas PDP, ou seja, transferência de tecnologias maduras que já estão no mercado, mas também projetos de inovação. Fortalecer a capacidade de inovação. E o retorno da ciência como uma prioridade nacional encontra nesse espaço uma nova realidade, com muito mais potência, com muito mais qualidade, com muito mais dinamismo e com muito mais potência para fazer as transformações que o Brasil precisa. É claro que nós continuamos tendo problemas, nós temos que, Leandro vai falar, nós temos que ter uma governança mais robusta, nós temos que ter a segurança jurídica, não apenas para os produtores, mas também para os gestores, porque o Tribunal de Contas volta e meia se enrola e viabiliza, né, esse furor fiscalizatório meio cego e meio burro, eu diria, acaba inviabilizando muita coisa interessante. Isso traz insegurança para o gestor que fica, bom, vou botar meu CPF nesse projeto ou não? Porque se abrir um processo contra mim, eu vou ter que contratar um advogado e vou ter que me defender. Então, tem uma série, digamos assim, de pontas ainda que tem que ser ligadas e aperfeiçoadas e qualificadas, mas eu diria, Paulo, e com muito prazer aqui ao lado do Leandro, que é um grande quadro, que esse momento é uma virada de página. Se eu tive o privilégio lá em 2007 de dar o pontapé, de iniciar o processo,
Agora eles estão tendo o privilégio de colocar essa política num novo patamar, estruturalmente, politicamente, estrategicamente diferenciado. Tá, então, para começar a nossa conversa aqui, eu fico por aqui. Obrigado. Muito obrigado, ministro. Eu, quando tive a ideia de convidá-lo para esse momento, eu tinha certeza absoluta que essa história que você acabou de relatar nada mais foi, nada mais é do que o pilar que a gente precisaria ter tido para chegar até onde estamos chegando. Tivemos tropeços, não há dúvida, mas eu acho que sem ela nós estaríamos ainda muito mais defasado do que onde nós estamos. Mas eu acredito com uma certeza bem sólida que estamos acelerando muito com as atitudes, com as decisões do Ministério da Saúde, e o projeto que se apresenta para essa valorização. Você repetiu o que eu tenho repetido sempre. Pela primeira vez, hoje temos um presidente, um vice-presidente, ministro da Indústria e Comércio, ministro da Saúde, presidente do BNDES, falando do mesmo tema. E isso economiza muitos caminhos, mas ainda teremos muito. Leandro, por gentileza. Obrigado, Fracaro. Para mim é sempre uma honra estar aqui com o ministro Temporão, numa mesa, porque acho que, Fracaro, a essência da resposta para a sua questão e a questão motivadora da mesa foi a resposta que o ministro Temporão deu lá em 2008 e 2009. A maior experiência de governança, de política de desenvolvimento da área da saúde é o GSIS. Então, quando o ministro ele cria o GSIS, lá em 2008, e veja, foi uma criação revolucionária nesse sentido, porque a gente já tinha uma experiência de política industrial, mas era uma política industrial para a área da saúde muito voltada com um olhar só da economia. E a economia olhando, eu estou tendo um problema de déficit aqui, como é que eu vou resolver isso, como é que faz isso? Então eram ações muito compartimentalizadas, ações muito sem integração. Com a criação, pelo Ministério Temporão, do GSIS, você faz uma revolução que os teóricos eles vão discutir agora, que é trazer a área social. Ela inverte. A área social não está só respondendo a demanda, mas é ela quem coordena a política de desenvolvimento econômico. Ela está coordenando e ela está integrando todos os atores para atender a demanda dela, que ela está gerando. Então, ao criar o GSIS e o GSIS ser coordenado pela área da saúde, ele passa a coordenar a política de desenvolvimento econômico e a política de inovação do país. Então, isso foi revolucionário. É o que hoje alguns teóricos estão chamando da lógica aí das missões. As lógicas das missões elas foram implementadas no Brasil antes dessa teoria. É para atender o social, é para atender ao interesse público que você vai fazer o modelo de desenvolvimento econômico, que é o que foi feito lá no GSIS. Então, ele é a base da sustentação e que possibilita a integração de diversos atores para fazer a mesma palavra e atender a demanda. Então, essa inversão foi uma inversão revolucionária. E na sequência, acontece agora. Né? Esses teóricos, mas os caras estão teorizando em cima disso, mostrando a potencialidade de uma estrutura de governança como essa que foi criada naquela época. E a partir dessa estrutura de governança e de uma política balizadora, sustentadora por trás, você pode criar instrumentos, aí o instrumento da PDP e uma série de outros instrumentos
que vão usar o poder de compra público para poder fazer a implementação da política, vai fazer a execução da política. Quando você tira esse arcabouço, quando você tira essa sustentação, o que acontece? Quando você tem só o instrumento. Porque chegou um momento da nossa história, agora recente, em que toda essa estrutura foi tirada, foi parada, interrompida. Os instrumentos permaneceram, alguns permaneceram quase igual um zumbi, andando, sem rumo, vai andando, uma hora bate aqui, outra hora bate ali, não anda, dá problema. Foi o que aconteceu. Aí ontem discutimos o caso do programa do PERSUS, do programa de aquisição de aceleradores lineares, que foi um programa desenhado, fantástico, em que você faria a maior compra de aceleradores lineares do mundo para implementar aceleradores nos vazios essenciais que a gente tinha no país, e você, em compensação, a empresa que estava vendendo esses 100 aceleradores, ela ia construir uma fábrica no Brasil. Então ela construiu uma fábrica no Brasil. Ela construiu a fábrica. Na hora de implementar a construção dos equipamentos aqui, deu um problema com a questão tributária. Que é um detalhe que se você tivesse uma política por trás, dando a sustentação, você resolvia na hora. Mas não tinha política. A política tinha sido interrompida. Você tinha o instrumento andando só. O que aconteceu? Não resolveu a questão. A empresa, ao invés de construir o equipamento aqui, ela passou a construir fora, porque teve um problema tributário que inviabilizou a produção dela aqui. Então, veja, quando você tem essa política norteadora, então por isso da importância. A primeira coisa que foi feita na retomada do governo, agora em 2003, no âmbito do complexo, foi reconstruir toda essa estrutura de governança. E aí com os aprendizados das coisas que foram boas no passado e das coisas que precisariam avançar. Então foi reconstruída. A primeira ação foi reconstrução. Porque é ela que vai dar a base, ela que vai dar as balizas para você depois fazer com que os instrumentos tenham perenidade. E não aconteça o que aconteceu na questão do programa de aquisição de aceleradores lineares. Você não para por algum problema específico. Você tem a coordenação, a convergência, as ações de todos os atores dentro com o mesmo objetivo. Então, a reconstrução de todo o aparato regulatório dessa estrutura de governança, uma série de decretos presidenciais, uma série de portarias, linkar essa estrutura do G6 à política industrial, que é a Nova Indústria Brasil, coordenada pelo nosso vice-presidente, e o grupo do G6, coordenado pela nossa ministra da Saúde, fazer essa vinculação entre um e outro, fazer toda a estrutura normativa, toda a questão dos decretos, que vão montar toda a estratégia do Complexo Econômico da Saúde. Isso tudo foi muito bem construído, concatenado e colocado para poder fazer com que os instrumentos que estão sendo retomados agora, os instrumentos tanto da PDP, como o instrumento o mais novo, a PDIL, e outras ações, como margens de preferência, e toda a discussão que está sendo feita da parte de financiamento, de reforma tributária, estão todos calçados dentro dessa estrutura. Então, a gente teve esse aprendizado lá no passado da potencialidade de uma ação como essa, e a ação foi feita agora de forma coordenada, cooperativa, de reestruturação dessa estrutura e o lançamento dos instrumentos. E agora a gente está vendo o processo inteiro andando, mas em cima de estrutura já toda montada. Então agora a gente tem uma potencialidade de avançar e avançar mais. Leandro, muito obrigado pela sua fala. Eu gostaria de fazer algumas perguntas, aproveitar as experiências que você teve, mas com o conhecimento que você tem, Temporão, e você, Leandro, com as pressões que você vem enfrentando dentro do Ministério,
para pôr em prática essa política. Meus amigos, nesse momento nós estamos falando de uma reforma tributária, né? Todos os setores tentando reduzir os seus tributos ao máximo para fortalecer os seus respectivos setores. Quando a gente entra numa campanha política, uma das maiores prioridades da população sempre tem sido saúde, educação e segurança. Mas a saúde sempre está presente. Às vezes, ela tem um pecado, porque você só lembra dela, da necessidade dela, a hora que você fica doente. A educação, você tem filhos, você tem parente na escola, então você está respirando educação 24 horas por dia perto da sua casa ou dentro da sua casa. A segurança é só você ligar uma televisão no final do dia, você vai ter assuntos de mortes, roubos, então fica um assunto sempre presente na sua vida. E eu volto, a saúde, a gente, se tiver tudo bem, eu nem sei qual médico chamar. Aliás, outro dia, você sendo longevo, você tem que estar preparado. Outro dia, a minha casa, eu moro em casa, em São Paulo, então sempre é mais perigoso. Então, no meu quarto tem porta blindada. Eu morava sozinho. Aí, minha empregada um dia falou, minha secretária falou, seu Paulo, se o senhor tiver um piripaque aí nesse quarto, eu só vou saber a hora que começar a cheirar. E como é que eu vou abrir essa porta aí? Falei, meu Deus, é verdade. Então, estou dormindo de porta aberta. Eu tinha esquecido. Aí ela falou, bom, mas se eu abrir a porta, para onde eu levo o senhor? Pô, ela estava preocupada, né? Eu falei, tá bom. E aí eu falei, é verdade. Você me leva para o hospital. Aí no dia seguinte, peraí, queria a sua carteirinha. E falei, caramba. Então, onde caiu a minha ficha? Que a saúde, a gente só pensa realmente quando eu vou precisar. E muitas vezes, aí é tarde, ou eu vou gastar muito. Mas eu queria perguntar para vocês dois. Na reforma tributária, a saúde não tem a prioridade que eu gostaria, que nós gostaríamos que ela tivesse. Pergunto, Temporão, mesmo com toda a sua experiência política um pouco atrás, por que é difícil politicamente? E, Leandro, eu vou fazer a mesma pergunta para você, hein? Por que é tão difícil, quando chega um momento como esse, de uma discussão nacional, nós conseguirmos politicamente dar prioridade ao setor saúde? Vamos lá, é uma boa pergunta. É sempre muito difícil trabalhar essa questão, que é uma questão que trabalha com números, que trabalha com muitas pressões políticas de vários setores econômicos, e a saúde normalmente não é chamada para sentar na mesa redonda onde vai ser discutida a reforma tributária, a reforma fiscal. Mas nós tivemos alguns avanços. Quais foram os principais avanços na reforma tributária? Bebidas açucaradas, tabaco, cigarro, álcool vão ser sobretaxados. Nós não conseguimos colocar alimentos ultraprocessados. A pressão da indústria foi muito pesada. Mas nós ganhamos essa questão. Onde é que nós perdemos? Nós não conseguimos avançar
nos chamados gastos tributários. O que são os gastos tributários? São subsídios diretos e indiretos e renúncia fiscal do Estado para o mercado, onde anualmente empresas e pessoas físicas abatem despesas com saúde no imposto de renda. Vocês sabem quanto é que o país deixa de arrecadar com isso? 50 bilhões por ano. E quando você faz uma análise, quem é que se beneficia dessas renúncias? São os mais ricos. Ou seja, toda a sociedade brasileira subsidiando a assistência médica dos que decidem. Por que é que os deputados, meus queridos senadores, meus diletos juízes do Supremo, meus queridíssimos companheiros da Fazenda e da máquina do Estado, olham o SUS sempre como aquela área que gasta, ao contrário do que o presidente Lula vem falando, é investimento. Você sabe por quê? Porque eles não usam o SUS para suas necessidades cotidianas de exames, consultas e internações. Eles usam o SUS para transplantes, SAMU, medicamentos de alto custo para doenças crônicas, vigilância sanitária, vigilância epidemiológica, Programa Nacional de Imunizações, entre outros. Eu até brinco que se a gente conseguisse aprovar uma lei simples, resolveria todos os problemas de financiamento da saúde brasileira. Enquanto os senadores e deputados, no exercício do cargo, seriam obrigados a utilizar o SUS, eles e seus familiares. Vocês sabem que tem um ambulatório dentro da Câmara dos Deputados que nós pagamos 400 milhões por ano? Tem tudo lá, tem até ressonância, tomografia, tudo que vocês possam imaginar. E eles têm reembolso total. Então, se a esposa de um direitíssimo deputado decidir fazer uma cirurgia plástica radical, com harmonização facial, harmonização de glúteos e outros que tais, quem vai pagar essa conta somos nós, porque ela vai abater tudo isso no imposto de renda devido e vai ser reembolsada. Então, gastos tributários é um problema, né? E o outro ponto, e esse é politicamente o mais importante, é o seguinte: nós vivemos um paradoxo desde que em 88, lá o artigo 196 colocou que a saúde é um direito de todos e um dever do Estado, alcançado através de políticas econômicas e sociais. Qual é esse paradoxo? É que todos os sistemas de saúde universais do mundo, todos, a participação do gasto público no gasto total é acima de 65%. É óbvio, né? Que toda a sociedade usa o sistema de saúde. Na Inglaterra, a saúde privada é residual. Só pessoas multimilionárias pagam por hotelaria. Na Alemanha, o primeiro-ministro se submete a uma cirurgia no mesmo hospital que um operário da Volkswagen. E aqui, a participação do gasto público no gasto total é de 42%. A maior parte do gasto está onde? Nas famílias e nas empresas. As empresas, porque pagam plano de saúde, seguro para seus empregados, e obviamente repassam esse custo para o preço final do produto, mas nós outros cidadãos pagamos por medicamentos, procedimentos, quando a fila do SUS está muito complicada, né? Uma cirurgia que ganha uma certa urgência e não tem como esperar, faz uma vaquinha entre os vizinhos e parentes, paga. 28% do gasto total é desembolso direto. Né? Então, se o Brasil não aumentar a participação do gasto público no gasto total, nós nunca vamos ter, de fato, um sistema universal. Então, hoje nós temos um sistema de saúde público que atende em todas as necessidades 150 milhões de brasileiros e temos um mercado, não é sistema, me perdoem, é muita cara de pau chamar o mercado privado de sistema de saúde, é um mercado privado onde inúmeras companhias vendem produtos que vai do plano de saúde lata até o plano de saúde diamante. São bem diferentes, viu? Quando você chega no atendimento é que você descobre que meu plano de saúde tem um probleminha aqui que era inesperado. Ele é muito inequitativo também. A iniquidade é imensa no setor privado. E essa discussão, Paulo, é muito difícil fazer no governo. Olha, nesse momento aqui, o que vai ser anunciado a qualquer momento? Um ajuste fiscal.
Será que o presidente vai autorizar que a saúde, a educação e a ciência entrem na equação? Vai ser muito ruim. Por quê? Se isso acontecer. Posso fazer uma confidência aqui de público, não tem problema nenhum. Eu liguei para o presidente Lula, segunda-feira, para conversar com ele, para fazer um apelo a ele. A saúde não pode ficar dentro do ajuste. Os gastos tributários podem entrar. Não é? Por que as emendas parlamentares não podem sofrer um corte de 40% para ajudar o esforço nacional? Tem muita coisa para ser cortada. Agora, você tirar, porque na prática é retirar, se eu coloco um teto de 2,5% para o crescimento do orçamento da saúde, e ele, pela regra atual, iria crescer 3,5%, eu estou deixando de repassar 20 bi por ano. É muito dinheiro. É medicamento para tratamento do câncer que deixa de ser incorporado, é vacina que deixa de ser incorporada, são os projetos do complexo econômico industrial que poderiam andar com mais celeridade. Então, enquanto a gente não romper com essa visão tacanha, tradicional, de que saúde é gasto, de que o SUS é para os mais pobres, principalmente é importante para os mais pobres, nada a ver, a gente fez a reforma sanitária para todos os brasileiros. Né? E também essa coisa meio ingênua, a medicina privada é de melhor qualidade que a medicina pública, não é a verdade. E para terminar, uma das aspirações de ascensão social do brasileiro é ter um plano de saúde. Qual deles, o lata ou o diamante? Então, você levar essa discussão para dentro da estrutura dura da burocracia do Estado, que não usa esse sistema no dia a dia, usa, como eu já falei, mas não usa no dia a dia, não é fácil. Não é? Então, esse é o... E, no fundo, na sociedade brasileira existe uma luta pela apropriação dos fundos públicos. O Brasil é um país que a gente não teve ainda uma concertação nacional para termos um projeto de 30 anos, como a Coreia do Sul teve. Não importa quem é o presidente ou o primeiro-ministro, nós vamos perseguir essa meta para a saúde, essa para a educação, essa para a ciência. E daqui a 30 anos nós vamos ver os frutos e os resultados. Nós estamos no jardim de infância, nós não chegamos lá ainda. Não? Então nós temos que, como dizia minha avó, comer muito feijão e tentar fortalecer a nossa democracia, lutar para preservar a nossa democracia para a gente poder um dia chegar lá. Leandro, eu continuando, e por que eu quero que você responda, peço por gentileza para responder também a mesma pergunta, porque eu participei em algumas reuniões com você, com o Ministério da Economia, com a Receita Federal, tentando ampliar a base de produtos que poderiam ter a isenção sonhada. E eu queria saber como você se sentiu nessas reuniões. Ótimo, obrigado, Fracaro. A questão tributária e a questão da reforma tributária, ela é uma questão do complexo. Ela tem que ser discutida no âmbito da questão do complexo. Nessa linha que a gente está conversando aqui. Essa é mais uma das ações que ela tem que estar convergente com toda a ação que está sendo construída dentro do grupo executivo do complexo de avanço e modernização da nossa estrutura produtiva. Ela tem que estar concatenada com tudo isso. Estou dizendo isso porque a questão tributária ela pode fazer desvios perversos aí dentro. E o que é o que está acontecendo hoje. Hoje, em várias situações, se paga mais imposto para produzir dentro do Brasil do que para importar o produto. Pronto. Qual é a lógica disso? É uma lógica de está faltando recurso, então eu vou fazer isso? Não, porque você já não está pagando imposto, se você está importando o produto. Então, o que você não pode é ficar estimulando a importação e desestimulando a produção interna. E hoje a gente vive uma situação assim. Em vários casos, em várias situações, paga imposto quem produz e não paga quem importa. Isso precisa acabar. Então a discussão da reforma tributária ela foi muito calcada também nesse matiz de tentar fazer esse tipo de construção. Quem produz aqui não pode pagar mais imposto, pelo menos isso, não pode pagar mais imposto de quem está importando só. Não pode pagar mais imposto de quem está importando.
Então, alguns avanços, e avanços muito importantes, foram conseguidos, foram conquistados. Então, a discussão sobre, na reforma tributária, sobre tributação, tanto da parte de medicamentos quanto da parte de equipamentos, tiveram evoluções importantes nesse sentido. A questão das santas casas, na verdade, sim, parte de equipamentos tiveram avanços importantes. Ainda é possível fazer um esforço a mais. É possível fazer alguns avanços. Hoje ainda, a parte de equipamentos, de dispositivos médicos, tanto a compra pública quanto a compra privada vão passar a pagar, ainda continuam pagando impostos que poderiam ser reduzidos. Então, tem espaço para avançar. E o debate tem sido muito intenso nesse sentido. Eu acho que são discussões, assim, se por um lado traz alegria, traz alguma frustração. Porque é preciso fazer convencimentos ainda para poder avançar, mas eu queria também reconhecer, houve avanços muito importantes nesse processo de reconstrução, de construção desse novo desenho da reforma tributária. Tem muitos... a questão das santas casas, eu acho que é uma questão importante essa, de como avançar na questão da imunidade das santas casas, para trazer a compra pública, a produção nacional também para a imunidade tributária. Então, tem uma discussão que está sendo avançada, maturada, que precisa percorrer, porque o que a gente não pode acontecer no país é continuar com a lógica de que produzir paga mais imposto do que importar. E esse consenso, esse entendimento já se tem. E agora é como fazer esses arranjos. Nós gostaríamos de ser mais ousados nesse sentido. E eu tenho fé de que a gente vai conseguir fazer os avanços necessários para trazer esse equilíbrio para o sistema, para que a gente consiga... veja, porque não é questão de arrecadação. Porque hoje você já está pagando imposto zero. Agora, o que você quer é que a produção nacional, para esses produtos, também não pague imposto, para que a gente possa desenvolver o país. Bom, ótimo, ótimo. Eu acho que sempre com essas respostas a gente continua animador, né? É uma luta, eu acho que dificilmente vocês vão acordar um dia e dizer: nossa, minha vida está organizada, não preciso fazer mais nada. É só curtir. Besteira. Isso não existe. O dia que vocês tirarem, eu sempre repito isso, tirar a segunda-feira da vida, que é o que o aposentado faz, e fica feliz porque ele só vai ter sábado e domingo, ele morre. Ou ele vai aprender a conversar com o cachorro, nem a empregada vai ter saco de ouvi-lo. Onde ele vai ler o jornal é onde o pessoal vai limpar a casa, ele levanta e vai mudando de lugar, e começa a unha, vai micosando, pelo saindo pelo nariz, porque ninguém mais liga, pelo pela orelha, dente cariado, e vai indo, não corta. A unha do pé é uma desgraça, ele nem corta mais. Morre. Nós temos que ter... O Lula foi cortar a unha do pé, caiu e... Mas aonde eu quero chegar é que mesmo tendo essas discussões, que a gente ainda não tem a resposta definitiva, faz parte da vida. Mas eu queria fazer uma última pergunta, Temporão e para o Leandro. É lógico, e pessoal, ninguém vai inventar, ninguém vai florear. A China produz mais barato qualquer coisa que você quiser comprar do que o Brasil. Ponto pacífico. Nós temos dois caminhos que eu quero perguntar para você. Ou vamos fortalecer um dia o nosso complexo, ou vamos só importar. Porque cada vez que nós estamos vendendo algum produto, me irrita quando chega o cliente e fala: ah, mas a China vende mais barato. Se eu comprar o carro da China, tudo que eu quero da China,
o Brasil não tem mais nenhum tributo para sobreviver. O que você acha, então, Temporão e Leandro, que um país como o Brasil, ele tem que aceitar que os seus custos ainda de produção são mais altos e que não tem nexo eu comparar o meu custo com um país que tem uma estrutura totalmente diferente, até salarial, horas trabalhadas, condições de emprego. O que você acha, meu amigo? Essa visão, como é que eu vou dizer, como é que eu vou chamar? Contábil, perdoem-me os contadores, né? Uma profissão honrada e importante, mas é uma visão completamente limitada, né? Porque se você analisa apenas isso, e o ganho que você tem quando você desenvolve e produz aqui? O ganho do ponto de vista de criação de emprego qualificado. Qual é o problema do Brasil hoje? Por que a gente está vivendo essas contradições em termos globais? Agora o Trump ganha lá nos Estados Unidos e aqui a situação não está simples também. É porque o capitalismo e a democracia liberal estão descobrindo que elas não têm a potência necessária para mudar radicalmente o modo de vida do povão. Está todo mundo comemorando que nossa taxa de desemprego está lá embaixo, né? Não é verdade. Mais da metade disso é subemprego. Ninguém tem carteira assinada, é empreendedor, é o cara que entrega o iFood, é Uber, é pessoa que faz quentinho em casa e vende na esquina. Renda média é muito baixa. Isso traz desalento, porque o cotidiano é muito duro para as pessoas. Então, essa visão pobre, uma visão pobre, isso. Né? É mais barato. Ora, o que a China fez? A China, primeiro, ao contrário da Índia, porque a Índia não reconheceu a lei de patentes, aproveitou aqueles 10 anos para construir uma capacidade de genéricos, de princípios ativos, e se tornou uma grande exportadora mundial. Mas a população da Índia não consome esses medicamentos. Só 400 milhões de indianos. Eles usam medicina ayurvédica e lá o sistema de saúde não é universal. A pessoa precisa de uma cirurgia, alguma coisa, morre. A China fez o contrário. A China desenvolveu primeiro a sua indústria para depois se transformar numa grande exportadora. Então, essa questão do custo, do preço, ela tem que estar envolvida num outro contexto. O que isso traz em termos de desenvolvimento, qualidade de vida, emprego qualificado, receita de impostos, melhoria da qualidade de vida da população, fortalecimento da capacidade de produção. É claro que o Brasil, não vamos ser ingênuos, né? A gente não vai produzir tudo aqui. Nós temos que ter, como muito bem fez a ministra Nízia, especificou uma matriz estratégica. Quais são as rotas tecnológicas, né? Os problemas de saúde pública que nós temos que passar a enfrentar e produzir aqui. É isso. Olhar estratégico, janela de oportunidade e obviamente, o que também está impactando o orçamento e os custos do governo. Né? Então, nós temos que abandonar essa visão estreita e, na verdade, é o que o Ministério está fazendo. Nós temos que implementar um novo olhar sobre a questão do desenvolvimento brasileiro. Né? Tem muita gente ainda, infelizmente, né? Os economistas neoliberais, que defendem, inclusive o Edmar Baixa, por exemplo, é um deles. Eu acho um absurdo. Né? Não, o Brasil tem que exportar soja, o resto compra aí. Tem que ficar desenvolvendo vacina, medicamento, troço chato. Imagina, pô. É empreguismo, entendeu? O Brasil tem população. A maior capacidade produtiva da América Latina ainda é no Brasil. Inúmeras universidades e institutos de pesquisa de excelência. Uma das 10 melhores agências reguladoras, Anvisa. Capacidade científica, produtiva, população, sistema universal. Por que diabos eu não vou produzir aqui e vou ficar comprando lá fora? Qual é a lógica disso? Então nós temos que enfrentar esse debate. Eu sei que não é um debate simples, porque quando bate lá, vem o cara do TCU e diz: mas está mais caro aqui do que comprar na China. Mas nós temos que enfrentar esse debate. Esse debate tem a ver com o futuro do Brasil. É muito importante. Leandro. Eu acho,
na mesma linha que o Ministério Público trouxe aqui, eu acho que a gente tem uma dificuldade muito grande, é impressionante isso, de aprender com os erros do passado. E assim, a gente não precisa andar muito para trás. Assim. É agora que vem a Covid. Qual é a consequência? Você tem uma crise da Covid, o que aconteceu? Mais de 100 países fecharam as fronteiras de exportação de produto de saúde para o país. E a gente teve dificuldade de adquirir produto. E quando a gente a gente nem produz, a gente tem dificuldade nem só de adquirir, a gente tem dificuldade de comprar. A gente não sabe nem comprar direito. Então, assim, é preciso ter essa curva de aprendizagem. Tem debates que não precisaria ter mais. Porque assim, a pandemia mostrou não só para a gente, mostrou para o mundo inteiro que tem essa área de saúde era uma área essencial. Assim, o que aconteceu? O que está acontecendo hoje? Os países estão todos fazendo política de desenvolvimento industrial na área da saúde, porque não querem mais passar pelo que passaram. Não podem mais, não podem mais passar pelo que passaram. A gente precisa aprender com isso. Então, foi uma tragédia que a gente viveu e pelo menos a gente tem que aprender, pelo menos com as tragédias. E ver o que acontece quando você não tem desenvolvimento tecnológico, você não consegue dar resposta para a situação. Aí chega na hora, no desespero, tenta fazer política de reconversão tecnológica, não dá. Não se faz assim, não é rápido assim. Onde a gente conseguiu dar resposta? Onde a gente tinha produção, onde a gente tinha estrutura, que é o caso das vacinas. Vacinas, a gente tinha o sítio tanto na Fiocruz, no Butantan, fruto de PDPs. Você tinha o sítio lá dentro. Você conseguiu aproveitar aquele espaço e fazer a produção rápida. Então, a Fiocruz já até fez um estudo na época mostrando, olha, esse processo acelerado para a construção da vacina, para o desenvolvimento da vacina, a produção da vacina no país, salvou 200 mil vidas. Então, a gente precisa aprender com situações, pelo menos isso, aprender com situações como essa, porque senão vai ter uma outra pandemia e a gente vai passar de novo pela mesma situação. Ok, então, encerrando, estamos no horário, eu queria agradecer Temporão, Leandro, a vocês que com todo esse barulho ainda distribuído, conseguiram prestar atenção, isso que é mais importante. Até reparei, pouca gente mexendo no celular, porque eles vêm aqui para mexer. Muitas vezes a gente aproveita esse momento que está sentado para pôr as notícias em ordem. Perder o tempo, vocês vieram aqui para ouvir. Isso é importante. O celular tem bateria para 24 horas. Temporão, uma vez ouvi li um poeta, que dizia que tudo que você constrói quando você vai partir, todo mundo esquece rapidamente o que você deixou. Mas as histórias que você construiu vão ficar para sempre. E quando você constrói uma história e chega na fase que você está vivendo, você tem dois caminhos: ficar vivendo delas ou continuar construindo histórias. Muito grato por você estar construindo histórias. E você, Leandro, jovem ainda, tenho certeza que terá muitas histórias para construir, para depois a família comemorar esses momentos. Muito obrigado a todos e um bom final de evento aí.